Na aula anterior, a gente falou sobre a importância de trabalhar com acordos explícitos sobre autoridade. E agora chegamos na aula do modo adaptar. Talvez um dos modos de reunião mais contraintuitivos e, ao mesmo tempo, o mais poderoso que existe na tecnologia social O2. Como vimos nas aulas anteriores, os acordos que construímos na O2 são a nossa estrutura organizacional, que é composta por papéis e círculos. É esse mapa de acordos que vai dar clareza sobre autoridade, expectativas, autonomia das pessoas na organização. Ainda assim, sabemos que essa estrutura ela não pode atrapalhar, não pode engessar. Então a gente precisa modificá-la sempre que necessário, mas de uma maneira segura, com o menor custo possível, ou seja, no menor tempo possível. São pequenas adaptações e constantes que queremos facilitar com o modo adaptar. Mas antes de entrarmos no modo, queria esclarecer alguns conceitos que podem ser úteis na sua organização. Nessa imagem, você pode enxergar um diagrama que criamos para organizar os diferentes tipos de acordos que podem existir em uma organização. A primeira camada, a mais de baixo, a gente chama de camada base. Ela é constituída pelos acordos que definem legalmente a organização, que estipula, quem faz parte dela, quem é o dono dela. Então temos aqui os estatutos, os contratos sociais, os contratos de trabalho. É uma camada que muda muito pouco com o tempo. Na terceira camada, mais de cima, temos acordos que compõem a estrutura organizacional, papéis, ciclos e restrições. Isso que a gente está vendo aqui no curso online de O2. Essa camada precisa ter uma alta adaptabilidade para atender às necessidades da organização que estão em constante mudança, principalmente nesse mundo VUCA. E por ela precisar ser muito adaptável, mutável, ela não se conecta facilmente com a camada base. E é aí que surgem os meta-acordos. Os meta-acordos, eles facilitam a construção dos acordos da estrutura organizacional. Se qualquer mudança na estrutura exigisse um consenso da organização em toda, estaríamos aí atolados naquele pântano do consenso. Os meta-acordos criam uma linguagem para descrever e adaptar mais facilmente essa estrutura. É nesse contexto que surge o modo adaptar. Precisamos de uma maneira para mudar essa estrutura. Se sentimos uma tensão que pode ser resolvida por uma criação ou mudança de papel, círculo, etc., levamos essa tensão para o modo adaptar. Veja no quadro um resumo de como o modo adaptar complementa o sincronizar e o cuidar. Então, se para resolver uma tensão você precisar adicionar, remover ou alterar papéis de um círculo, alterar círculos internos, alterar ou remover ou adicionar restrições, se alguma dessas mudanças te ajuda a resolver sua tensão, você leva ela para o modo adaptar. E talvez por isso o adaptar é um dos modos mais contraintuitivos. É muito raro você encontrar alguém que está acostumado a resolver um problema dentro de uma organização criando um papel, removendo ou modificando um círculo, criando restrições. Tudo isso é muito novo e demanda um mínimo de prática. E como é feito adaptar? Os meta-acordos da O2 dão uma certa liberdade para você experimentar com alguns formatos de facilitação do adaptar. Ainda assim, é um processo decisório que precisa seguir algumas diretrizes. Quais são elas? Precisa ser uma atenção por vez de uma pessoa. A pessoa que traz a atenção e a proposta para resolver a tensão, ela tem que trazer um exemplo, conectando a proposta com a tensão, ou como a proposta resolveria essa tensão. Ela pode trazer uma proposta ou construir na hora, mas essa proposta só pode conter mudanças na estrutura. Todos são convidados a levantarem objeções. Objeções a esse mal iminente que a proposta pode causar se ela for aprovada. Se alguma objeção for levantada, essa objeção precisa ser validada pelo próprio objetor, ou seja, pela pessoa que trouxe a objeção. E existem critérios específicos de validação. Se a objeção for validada, ela precisa ser integrada, ou seja, modificar a proposta para que a objeção deixe de existir, mas que a proposta ainda resolva a tensão original. Então, o facilitador pode seguir vários formatos, contanto que essas diretrizes sejam observadas. Vou mostrar um formato possível e muito comum no início por ser um formato didático e seguro, mesmo para propostas difíceis. A primeira etapa é de apresentação, onde o proponente traz a sua atenção e uma proposta para resolvê-la. Os outros podem ajudar na formulação dessa proposta, caso ele não saiba. Depois vem a fase das perguntas, onde os participantes fazem perguntas para melhor entender a proposta e a tensão. Depois temos reações, um momento onde os participantes expressam uma reação, ou seja, uma opinião, uma sugestão sobre a proposta apresentada. Após isso, temos um momento de alteração, onde o proponente pode fazer alterações ou dar esclarecimentos sobre algum ponto da proposta. Logo em seguida, objeções, que é o momento onde cada participante declara se tem uma objeção à proposta.
Ao final, temos a fase da integração, quando as objeções que são válidas são integradas à proposta. Se não houverem objeções válidas, essa etapa, claro, é pulada. É bem comum, principalmente quando as pessoas têm pouca prática, termos essa tabela impressa em cartões que são distribuídos para todos na reunião. No verso desses cartões, temos os critérios de validação. Quando alguém levanta uma objeção, essa pessoa lê as frases na coluna cinza e diz se todas são verdadeiras. Se forem, a objeção é válida. Se o facilitador tiver dúvidas sobre isso, ele pode fazer as perguntas na coluna branca à direita. Mas aqui, o facilitador não age como juiz, ele apenas facilita o processo de validação. Vou trazer um exemplo de como esse processo pode funcionar. Vamos imaginar que alguém no papel de mago do marketing perceba que, com frequência, o site da organização não aparece na primeira página do Google. Então, ele imagina que se for criado um papel para cuidar disso, pode ser o primeiro passo para resolver o problema. Então ele apresenta a proposta que está aqui na sua tela. Eu proponho um papel mestre do SEO, com essas características. O facilitador então abre para perguntas e alguém levanta e diz: mas quem iria fazer esse papel? O proponente responde calmamente: não sei. A proposta não diz nada sobre quem vai energizar o papel. E nem acho que deveria, pois no adaptar não decidimos quem faz qual papel. Ok, esse proponente não deve estar nos seus melhores dias, né? Vamos voltar para o exemplo. Na rodada de reações, todos têm a chance de opinar se a proposta é boa ou não. Uns acham perda de tempo, outros acham uma boa ideia. A pessoa que trouxe a proposta ouve atentamente e depois o facilitador dá uma chance dela alterar. Ela não muda nada e segue em frente. Aí, uma outra pessoa, que está no papel de produtor de conteúdo, traz uma objeção. O artefato, ferramentas de SEO, tornaria o meu trabalho muito mais lento. Lembrando aqui que o papel possui um artefato de controle exclusivo. E essas ferramentas, se proposta fosse aprovada, elas estariam sob controle desse mestre do SEO. Então o cara ainda complementa. No passado, já tentamos colocar este artefato em outro papel e tivemos problemas. Essa objeção, então, precisa ser validada e a pessoa em posse do cartão, o objetor, ele lê os critérios e verifica um por um em voz alta. A proposta causa, sim, dano ao círculo e nos move para trás. A proposta afeta um dos meus papéis nesse círculo, o de produtor de conteúdo. A objeção é causada pela proposta, ela não existia antes. Eu tenho clareza de que o dano irá acontecer, pois já aconteceu no passado. Ok. Objeção validada, passamos para a integração. E nela, os dois envolvidos conversam e chegam em uma maneira de integrar a objeção. Assim, o artefato é removido e, não havendo mais nenhuma objeção, a proposta é aprovada. O mais comum, na verdade, é uma objeção não ser validada, o que tudo bem. Uma tentativa de objeção precisa ser acolhida, pois de alguma maneira ela foi uma tentativa de evitar que um dano ocorresse. Algumas pessoas se incomodam nas primeiras vezes que passam por um processo decisório como esse. Esse é o chamado processo integrativo de tomada de decisão. Primeiro, que esse processo costuma ser muito estruturado. Tudo tem seu momento. Com essa estrutura, nós damos vozes para todos, valorizamos o protagonismo de quem trouxe a proposta e evitamos grandes distrações, digressões e interrupções. O segundo incômodo é que é um processo que promove a experimentação no mapa de acordos, na estrutura. Porque nele, objetar não é algo simples, não é algo fácil. E essa experimentação que dá um certo medo. Mas é com essa experimentação que a organização se torna responsiva. O custo para testar e reverter, se necessário, esse tipo de decisão é próximo de zero. É apenas o tempo do processo decisório. É diferente de uma decisão de comprar algo ou fazer um investimento. Esse é o modo adaptar, talvez o mais estranho de todos os 5 modos de reunião. Mas quando uma organização ganha maestria e fluidez nele, sua capacidade de resolver tensões e se adaptar ao meio multiplica-se. Para você entender melhor como pode funcionar esse modo, é fundamental você participar de uma reunião, mesmo que simulada. No nosso encontro virtual, você terá essa oportunidade. Espero te ver lá. Um abraço.